A sexta virtude incorporada por uma pessoa madura é o equilíbrio entre individualidade e relacionamento. Em um dos meus livros intitulado Tipos de Família, eu abordo mais amplamente sobre esse assunto. Individualidade e relacionamento são dois fatores complementares fundamentais para a formação da personalidade humana. Um feto no útero de uma mulher, apesar de estar inserido no seu organismo, ele é um ser separado e não uma extensão do corpo da mãe. Ao mesmo tempo que um filho está profundamente relacionado com a mãe, biologicamente ele é um indivíduo à parte. Porém, a partir do seu nascimento, a primeira coisa que uma criança precisa é de um vínculo com aqueles que a geraram e que cuidam dela. Isso dá à criança um essencial senso de pertencer, relacionar. Todavia, ao crescer, o processo de maturidade exigirá que ela desenvolva responsabilidade. O que sustenta a liberdade que vem com a idade é a responsabilidade. Então veja bem, a vida engloba fases que dinamizam o processo da maturidade. Na infância, a pessoa tem muito relacionamento e praticamente nenhuma privacidade, individualidade. Ela depende de alguém que forneça a ela as coisas mais básicas, como alimentação e higiene. Na adolescência, a pessoa começa a reclamar a sua individualidade, uma liberdade maior. Esse pedido por independência não deve ser interpretado como rebelião, mas como um clamor legítimo, uma necessidade natural relativa à idade de desenvolver a individualidade, afirmar a própria identidade, agir em virtude das suas convicções e preferências, agir por si mesma. Um pai, por exemplo, pode dar banho na sua filhinha de 3 meses, mas ele não pode fazer isso com uma filha de 13 anos. É abuso. É aqui que muitos adolescentes começam a dar um chega para lá nos pais, principalmente aqueles que são superprotetores. O problema é quando a independência dos filhos é canalizada para desonrar os pais. Vale alertar que isso pode ser altamente destrutivo. Então veja bem, a independência, apesar de ser uma conquista da adolescência, o paradigma mais elevado da vida não é se tornar independente, mas interdependente. A fase adulta, então, demanda duas conquistas fundamentais que podem ser visualizadas na proposta bíblica do casamento. A primeira é deixar pai e mãe, ou seja, uma emancipação, um rompimento com a dependência dos pais, seja emocional, moral, financeira. E a segunda é formar a sua família, unir-se ao seu cônjuge, ou seja, um relacionamento altruístico baseado não em sentimentos, mas em uma aliança que deve ser honrada vitaliciamente. Aí vem a quarta fase da vida, que é a velhice. Essa é a fase da mentorização, da experiência, da paciência, quando o filho mais novo já se tornou adulto. O ancião é aquela pessoa que desenvolveu a capacidade de cuidar da sua comunidade sacrificialmente. Então, maturidade é simplesmente ter um comportamento adequado com a idade. Não esperamos de uma criança um comportamento adulto e muito menos espera-se de um adulto um comportamento infantil. Individualidade e relacionamento. Então presta atenção, muita individualidade e pouco relacionamento caracteriza uma pessoa isolada, que só enxerga suas necessidades. Isso gera uma cultura de egoísmo. Pouca individualidade e muito relacionamento caracteriza uma pessoa passiva, que não consegue dizer não para ninguém. Isso promove uma cultura de abuso. A pessoa madura, ao mesmo tempo que sabe exercer a sua individualidade, sendo apta para solidificar convicções, estabelecer limites para os relacionamentos, reconhecer os próprios erros, ser leal à verdade, reconhecer sua área de convergência vocacional, ela também sabe cultivar relacionamentos saudáveis, entendendo que o êxito do nosso propósito está em amar o nosso próximo. Como você se considera? Alguém ainda dependente dos outros, uma criança,
alguém independente, tipo assim, um adolescente, ou uma pessoa interdependente, adulta. Deus te abençoe.